Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Hospital da Alma. Tá dando para me ouvir bem? Rubens, tá dando para me ouvir? Sim. Fica aí na live para me ajudar. Vai apertando o coraçãozinho para mim. Vou esperar mais uns minutinhos para ver se alguém mais aparece. Vamos ver quem mais vai entrar. Boa noite. Boa noite, Miranda. Boa noite, Ana. Não é Jana, é Ana. Eu fiquei sabendo. A Priscila me corrigiu. É Ana, não é verdade? J de Jesus e Ana. De Ana Lúcia. Não é isso? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Hospital da Alma. Ah, então não vou errar mais você, tá? Eu achei que era Jana, mas é Ana. Sejam bem-vindos. Peço um favor a todos vocês. Apertem os corações. Aperta o coraçãozinho para subir a live, para que mais pessoas possam aprender aí com esse conceito maravilhoso que é a CNV. Compartilhe também esta live para quem vocês acharem que é pertinente aprender um pouquinho mais sobre este conceito. E eu tenho certeza que esses aprendizados que vocês terão serão aprendizados para uma vida. Então, eu sugiro boa noite, Priscila. Corrigi hoje, tá, Priscila? Eu já falei com a Ana, que eu chamei ela de Jana. Já me retratei com ela, então estou aqui agradecendo você ao vivo. Gratidão imensa. Pessoal, hoje o assunto é sério e vocês vão precisar anotar. Eu tenho várias anotações aqui, várias que eu quero passar para vocês, para que vocês consigam aí ter esses contatos, esses aprendizados para vocês, tá bom? Boa noite, Conceição. Boa noite, Conexão Espiritual. Gratidão, Ana. Gente, anota, porque é o seguinte, o que eu vou falar hoje pode mudar totalmente, radicalmente a comunicação de vocês, ao vocês estabelecerem aí um pedido, ao fazer uma reclamação. É super importante a gente começar a mudar a nossa postura, a nossa comunicação para com o outro, para que a gente traga aí harmonia, tá bom? Então, eu peço que vocês peguem papel e caneta para anotar tudo que eu vou dizer para vocês hoje. E vão me colocando o número 1, se vocês estão me ouvindo bem. E o número 2, se vocês não estiverem me ouvindo, tá bom? Hoje eu estou sem fone de ouvido, que é para poder me movimentar melhor e ler tudo que eu anotei para falar com vocês hoje. Tá bom? Coloquem aí para mim. Enquanto isso, eu vou aguardar mais uns 2 minutinhos e a gente já inicia o nosso assunto de hoje, tá bom? Coloquem aí pra mim se vocês estão me ouvindo, tá?
Oi, gente, vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Posso continuar? Coloca aqui pra mim se o som está bom, senão eu preciso colocar o fone de ouvido para vocês não perderem nada, tá bom? Sim, está dando para ouvir. Ok, gratidão imensa, Conceição, muito obrigada. Gente, então é o seguinte, tá dando para ouvir, né, Priscila? Ai, que ótimo, muito obrigada. Olha, então eu só vou relembrar o que a gente falou nas 2 semanas passadas, bem rapidamente. Boa noite, Lucídia, tudo bem? Para que a gente dê continuidade no assunto que é fazer pedidos e reclamações efetivas, tá bom? Bom, no nosso primeiro bate-papo, nós falamos sobre a CNV. Eu contei a história do Marshall Rosenberg para vocês e expliquei o que é a CNV. E a CNV, ela tem um foco no agora, foco no que queremos, tá? Então, toda a nossa comunicação é baseada naquilo que nós queremos, ok? Isso ficou claro para vocês? Vão me colocando aí, tá? Vão escrevendo que eu vou lendo, só para me entender se vocês estão comigo. Depois, a comunicação não violenta, ela fala o seguinte: gente, nós precisamos ter clareza das nossas necessidades. A partir do momento que nós temos clareza das nossas necessidades, nós precisamos entender e perceber os nossos sentimentos. Então, qual é o momento que a CNV que eu vou aprender a me comunicar não violentamente? Quando eu aprender a entender e ler os meus sentimentos. Certo? Tudo bem até aqui? Então, o que o Marshall fala? Sentimentos desagradáveis significa dizer que nós não estamos conectados com a nossa necessidade. Toda vez que nós sentimos sentimentos desagradáveis, seja por nosso próprio intuito ou por nossa própria provocação ou pela provocação do outro, significa dizer que nós não estamos alinhados com as nossas necessidades. Tudo bem até aqui? Então, ele fala também que nós precisamos mudar radicalmente a nossa linguagem para uma linguagem de não julgamento e para uma linguagem de empatia, tá? E para que a gente entre nessa linguagem de empatia e mude radicalmente a nossa linguagem, a gente precisa olhar a nós mesmos. E aí, no nosso segundo encontro, nós falamos sobre como praticar a CNV para conosco. Então, para a gente praticar a CNV para conosco, nós precisamos ter o autorrespeito, nós precisamos ter a autoempatia, nós precisamos aceitar e acolher todos os nossos sentimentos, principalmente os sentimentos mais desagradáveis, como a raiva, a depressão, a culpa e a vergonha, que nós falamos na semana passada, porque esses sentimentos são norteadores de que nós não estamos atendendo às nossas necessidades. E sair do julgamento. Outra coisa que eu disse, nós precisamos também exercitar, anotar todos os momentos que nós tenhamos sentimentos desagradáveis. Por quê? Porque a partir do momento que nós entendemos os nossos sentimentos desagradáveis, nós precisamos comunicar. Então, os nossos 2 primeiros encontros, nós estávamos falando somente de autoconhecimento. E hoje nós vamos falar como nós vamos nos comunicar com o outro, tá? Então, partindo por esse princípio, o Marshall fala, toda vez que você identificou algo em você que foi provocado por você, então, por exemplo, você não acordou cedo, você não está cuidando da sua alimentação,
você não está lendo os livros que você desejava ou deseja, você não está lutando pelos seus sonhos, você está desconectada com as suas necessidades. E o que você precisa fazer, então, para tê-las sendo atendidas por você, para que desenvolva sentimentos agradáveis? Colocar tudo em ação, dentro do seu limite. E o Empreenda e o Sebrae, eles falam assim, algo muito interessante, que é: caminhe. Começa engatinhando, depois começa levantando, começa caminhando passos bem devagar e depois você começa a caminhar. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Para que nós possamos sair da autoviolência, que é no momento que nós não praticamos a vida que nós desejamos, e com isso nós sentimos uns sentimentos desagradáveis para conosco, é importante nós começarmos a agir. Tudo bem até aqui? Vocês estão comigo? Fala aí pra mim, sim ou não? E aí, nós entramos num segundo momento, quando nós precisamos comunicar isso ao outro. Então, a CNV, ela explica o seguinte, que toda vez que nós estamos desconectados com as nossas necessidades e que o outro foi a causa daquilo que nós sentimos, nós precisamos ter uma pausa e pensar, por que eu estou com raiva agora? Então, vou dar um exemplo agora para vocês. Agora, meu marido chegou, falou, eu vou fazer o jantar. E a louça não estava lavada, como ele tinha pedido. E ele ficou com raiva. Então, por que ele está com raiva agora? Porque ele tem uma necessidade dele não atendida. Qual era a necessidade dele não atendida? Louça lavada para facilitar o acesso para ele na cozinha, correto? E aí, como que ele poderia comunicar isso de uma forma efetiva? E é isso que eu quero ensinar para vocês. Como é que vocês vão comunicar para o outro o que você deseja que o outro saiba, que vai fazer a sua vida mais maravilhosa, tá? Primeiro, o seu pedido, ele precisa ser claro e objetivo e conter alguns tópicos essenciais. Então, gente, olha só o que é clareza para CNV, tá? Lembra que nós falamos no primeiro encontro sobre fato e opinião? Eu não sei se vocês estavam aqui comigo. Então, nós vamos falar na CNV, toda vez que nós formos comunicar sobre fazer os nossos pedidos, nós vamos falar os fatos. Então, no caso do meu marido hoje, que eu vou dar esse exemplo. Qual era o fato? Louça na pia. Então, toda vez que vocês forem executar um pedido, vocês têm que falar o fato. E o fato não tem a ver com julgamento. Fato é tudo aquilo que todas as pessoas que poderiam estar ao seu lado verificasse a mesma situação. Então, se hoje todos vocês que estão aqui, mais todos os meus vizinhos, chegassem na minha casa, o que vocês iriam ver? Louça na pia. Qual a quantidade de louça? 3 pratos, 3 garfos, 3 facas, 4 copos. Este é o fato. E não é que a minha pia está cheia de louça. Ela tem a louça do almoço. Então, eu sempre vou precisar trazer clareza, tá? Então, eu vou precisar falar o que eu estou vendo. Então, o que eu estou vendo? Eu estou vendo 3 pratos, 3 colheres e 4 copos. Na verdade, a gente não vai falar dessa forma, mas a gente vai falar, estou vendo louça do almoço na pia. E ao ver louça do almoço da pia, eu gostaria de fazer um pedido. Tá bom? Então, a gente precisa, primeira coisa, entender os fatos. Segunda coisa, você estabelece quando você deseja que a pessoa realize o seu pedido.
Gente, coisa simples, tá? Coisa simples. Por exemplo, você, principalmente as mulheres agora que estão em casa, devido à pandemia, vai pedir para o seu marido colocar o lixo na lixeira. Aí, geralmente, né, vou falar com as mulheres principalmente, as mulheres fazem assim: bem, coloca o lixo lá pra gente na lixeira. Aí, o que o marido faz? Coloco. Quando? Aí, o que acontece? Gente, se eu tiver mentindo, se a minha realidade for só a minha e não for de vocês, vocês me clareiam aqui, por favor, porque a minha realidade é assim. Você pode colocar o lixo? Ponho. E a pessoa continua ali parada no sofá, ou os filhos continuam fazendo a mesma coisa. E o que a gente pensa? Que raios? Por que a pessoa não foi ainda colocar o lixo? Claro, você não estabeleceu quando. Travou? E agora? O que eu faço? Vai, pode continuar. Voltou? Pessoal, vocês estão ainda aí comigo? Faz qualquer sinal para eu saber se eu estou ao vivo aqui com vocês. Ah, tá bom. Voltou. Tá lá, tá legal. Voltou. Ai, que bom. Tá ok. Obrigada, gente. Então, voltou. Eba! Gente, então é o seguinte. Você estabelece o prazo que você deseja que o seu pedido seja atendido? O quando? Então, nesse exemplo do lixo, amor, você pode colocar o lixo hoje até às 20 horas? A gente precisa ser claro, gente, porque senão as pessoas não conseguem entender os nossos pedidos. Terceiro item, você estabelece a forma que você gostaria que fosse feito o seu pedido? Então, gente, vou voltar com esse exemplo bobo do lixo, tá? Qual que seria a forma pro seu marido, pro meu marido, pro seu filho, ou seja lá, qual pedido você venha a precisar fazer? Que você deseja que o outro faça. Então, a forma é: você pode colocar o lixo reciclado, retirar o lixo dos 2 banheiros e da pia da cozinha e da pia da churrasqueira. Então, você está explicando a forma. Depois, você pode dar mais detalhes dessa forma. Colocar num saco grande de 100 litros, amarrar 3 vezes e colocar uma fita. Então, você está explicando, tá? Gente, por que a gente precisa fazer isso? Porque senão as pessoas não sabem como é que elas precisam executar. Então, isso é um exemplo simples. Imagine no nosso trabalho. Nós precisamos fazer uma planilha, precisamos pedir para que o nosso colaborador entre em contato com o cliente e a gente não explica a forma que a gente quer que ele faça. Então, a forma ela precisa ser bem desenhada. Olha, eu desejo que você ligue para tal pessoa até o dia tal, até tal horas, da seguinte forma, falando isso, falando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Olha, então, você tem que explicar, tá bom? Quarto item. Vocês estão anotando, gente? Isso é importante. Você deixa claro o local aonde a ação deve ser produzida? Então, tá. O que seria neste exemplo simples? Eu gostaria que você colocasse o lixo até as 20 horas, o lixo tal, dos cômodos tal, naquele saco preto de 100 litros, na nossa lixeira principal. Você precisa colocar o local. Meu marido já fala, deixa que o empregado leva. Então, mas isso é só um exemplo simples do lixo, pode ser qualquer tipo de pedido, tá? A gente precisa ter essa comunicação um pouco mais assertiva. A gente precisa falar todos os detalhes para que ele seja entendível pelo outro. Então, a gente precisa deixar claro aonde que nós queremos que essa pessoa execute. O lixo é muito mais simples porque se você não tem outras opções, você sabe, o seu marido, ou seja lá quem for, vai saber que o lixo é lá naquele local.
Porém, dentro de uma empresa, eu gostaria que você ligasse para o fulano e falasse tal forma, aonde? No celular, no telefone fixo, ou no e-mail, ou na sala tal, reservada, para que ninguém escute. Então, você precisa colocar o local. É super importante isso, porque as pessoas vão fazer os pedidos, vão executar as tarefas, seja ela qual for, do jeito delas. E não tem nada de mais nisso. Porém, se nós queremos que as nossas tarefas, os nossos pedidos sejam realizados de uma forma mais efetiva para nós, é importante que nós tenhamos aí esse cronograma para a gente falar, tá? E depois, gente, isso vai ficar automático, tá bom? Quanto mais vocês treinarem, mais automático fica. Então, vocês precisam deixar claro aonde deve ser produzido esta ação dessa pessoa, tá? Depois, esses 3 itens aqui são os mais importantes, tá? Você deixa claro a necessidade por trás do seu pedido. E o que seria a necessidade? O que, como, por quê e para quê. Gente, anotem isso, porque isso vai fazer uma grande diferença na comunicação de vocês. E o que seria isso? Você deixa claro a sua necessidade? Vamos voltar no exemplo do lixo. Eu deixo claro que eu gostaria que ele colocasse o lixo até as 20 horas, pegando o saco de 100 litros na lixeira principal. E aí eu preciso colocar minha necessidade. Porque se você fizer essa ação, vai me ajudar, vai facilitar a nossa casa, vai aliviar um trabalho, vai facilitar a nossa vida, enfim. Você vai deixar claro por que ou para que você deseja que a pessoa faça aquela ação. Porque senão, se a gente não fala o para que, como, o porquê e o que, as pessoas escutam exigência. E como nós queremos ser mais assertivos na nossa comunicação, nós precisamos desenhar esses processos, porque a partir do momento que você coloca o porquê e para quê, fica mais leve. Uma outra coisa que traz leveza quando você vai fazer um pedido, quando você coloca a sua intenção. Este é o 6º movimento. Qual é a intenção por trás disso? Olha, a minha intenção é que a nossa casa esteja mais tranquila, para que à noite nós possamos assistir um filme mais tranquilo, para que, de repente, nós tenhamos mais tempo para fazer alguma atividade em casal. Então, é super importante deixar claro a sua intenção. E, gente, deixar claro também como isso te afeta. Este é o 7º movimento. Eu preciso deixar claro qual é o sentimento. E, amor, se você me ajudar, eu vou ficar extremamente feliz e contente, e isso vai afetar positivamente a organização da nossa casa. Então, falando rapidamente, usando mais ou menos todos esses 7 tópicos, de uma forma leve, sem ser tão estruturada do jeito que eu tô falando, porém, ela é estruturada, o pedido ficaria mais ou menos assim: amor, eu tô observando que tem lixo no banheiro do andar de cima, no banheiro do andar de baixo. Por favor, por gentileza, você pode recolher o lixo até às 18 horas, recolher o lixo do banheiro de lá de cima, da cozinha, da lavanderia. Sabe aquele saco preto de 100 litros? Você pode colocar ele nesse saco preto e dar 3 voltas? Por quê, meu bem? Porque o lixeiro está passando até às 18 horas. É importante que o nosso lixo seja recolhido até às 18 horas. E seria muito importante que você colocasse na lixeira principal, tá? E eu tô pedindo isso para você e eu mesmo não faço esse pedido, porque eu vou adiantar o nosso jantar aqui, porque a minha intenção é que a gente hoje durma um pouquinho mais cedo, porque eu te amo. Ou porque ou porque, no final de tudo, né? Ou porque ficar com você é importante para mim
e a nossa casa estar limpa também. Ouvindo isso, ouvindo esse pedido do jeito que eu fiz, como é que vocês imaginam que o outro responderia à sua solicitação? Coloca aí pra mim. O que vocês acham? Pode colocar você também, tá, Rubens? Que é o meu marido. Ele tá na live, tá aprendendo também, tá, gente? O que vocês acham? Que a pessoa... Como que a pessoa iria responder à sua solicitação? Enquanto vocês respondem, é importante vocês entenderem que pedidos é diferente de ordem ou de exigência. Porque no pedido pode acontecer algumas situações, tá? Quais situações pode acontecer? A pessoa pode negar. Olha, meu bem, eu não vou colocar o lixo hoje. Sinto muito. E aí, você vai perguntar quais são as razões dela, tá? A pessoa também pode aceitar de imediato. Claro, meu bem, nem precisa me explicar tanto, já vou colocar o lixo. Então, nós acertamos. No pedido, as pessoas podem solicitar maiores esclarecimentos. E o que seria maiores esclarecimentos neste pedido simples de exemplo que eu estou dando para vocês? Meu bem, mas aonde que está o saco de lixo preto? Ou, por que eu tenho que colocar tudo no saco de lixo preto? Ela pode perguntar. E nós que estamos fazendo o pedido, precisamos ter clareza de que isso pode acontecer e nós precisamos ter a disposição de entregar esses esclarecimentos para o outro que está nos ouvindo. Tudo bem? Outra coisa que pode acontecer, o ouvinte do pedido, ele pode afirmar o seu compromisso integral. Claro, meu bem, eu vou colocar assim e pode deixar comigo que ainda vou limpar a lixeira. Então, ele está se comprometendo integralmente com aquela situação. E o pedido pode ser também negociado. E o que seria isso? Introduzido nele algumas particularidades da pessoa que ouviu o pedido. Então, por exemplo, olha, meu bem, eu não vou colocar no saco do lixo preto porque eu não estou achando. Ou, vamos economizar o saco de lixo preto. Ou, eu não vou colocar às 20 horas, eu vou colocar às 19. Pode ser porque às 20 horas eu vou fazer tal coisa. A pessoa pode colocar no pedido, introduzir as suas particularidades. Ou, olha, meu bem, vamos usar o saco de lixo branco, porque o preto, ele é mais resistente. Vamos deixar para uma outra ocasião. E eu tenho um saco de lixo branco e eu vou colocar nele. E tá tudo bem, tá bom? E podem se abrir diversas possibilidades quando a gente escolhe fazer o pedido dessa forma. Uma outra coisa que você precisa entender ao realizar pedido. Aquele que pede é responsável pela clareza do pedido. Quem é o responsável? O eu. Eu que estou solicitando o pedido. Tudo bem? Só que aquele que ouve deve ser a melhor pessoa para realizar a tarefa solicitada. O outro. Gente, eu não sei se já aconteceu isso com vocês. Aqui eu vou dar exemplos simples da minha casa, tá? Para não expor nenhum outro tipo de pessoas. Mas aqui na minha casa acontece o seguinte: eu faço um pedido para uma filha, essa filha não executa. Então, e aí a outra que eu não pedi é a que executa. E aí eu comecei a observar que os meus pedidos estavam extremamente disfuncionais, porque eu pedia para a mais velha, por exemplo, aguar as plantas, e a mais nova é que queria aguar as plantas. E aí eu tinha um déficit de falta de organização aqui, porque a mais velha não aguava e eu não tinha observado que quem poderia fazer essa tarefa com maior eficácia seria a mais nova. Então, dentro da nossa comunicação, é importante a gente entender, será que
esta pessoa é a melhor pessoa para realizar o pedido que eu estou solicitando? Ou será que é outra pessoa? E isso acontece principalmente no trabalho. Será que este colaborador, este parceiro, é a melhor pessoa para eu pedir essa tarefa? Porque se eu peço 1, 2, 3 e a pessoa não consegue, talvez essa pessoa não seja a pessoa ideal para realizar esta tarefa para você. Então, é super importante a gente ter um olhar amplo para isso. Tudo bem? E outra coisa que é super importante. As condições do pedido, ela está adequada? Então, neste exemplo simples que eu falei para vocês sobre o lixo. Eu tenho condições de fazer esse pedido, eu tenho os sacos de lixo para poder oferecer para o meu marido fazer o recolhimento de todos os lixos, de todos os ambientes. Gente, não tem coisa mais incoerente, principalmente nós que trabalhamos com pessoas, e eu já vi muito isso porque eu também sou personal organizer, de acontecer o seguinte... eu vou na casa de um cliente, o cliente fala assim para mim, Érica, a minha colaboradora do lar, ela não lava o banheiro direito, ou a minha casa, ela não consegue tirar o pó direito, orienta ela para mim, por favor, e eu, ok. E aí, quando eu vou conversar com essa pessoa, eu pergunto, o que você precisa para tirar o pó da sala? Ah, eu preciso de um pano... XPTO, um Perfex. E aqui não tem. Então, eu utilizo o pano de chão. E aí, o pano de chão não é eficaz para aquele trabalho. Olha só como é importante que, ao realizarmos um pedido, precisamos entender, nós temos condições de satisfazer o pedido? E seja ele qual for que nós tenhamos pedido? Às vezes eu falo, meninas, fazem um suco aqui de limão, tal. Mãe, não fiz o suco. Ao invés da gente ficar brava por conta disso, a gente precisa entender o que aconteceu. Acabou o açúcar ou acabou o limão. Então, são coisas simples do nosso dia a dia que nós não paramos para pensar. Poxa vida, eu vou fazer um pedido. Essa pessoa tem condições de atender? Eu tenho a estrutura para que a pessoa faça e realize esse pedido da forma que eu desejo? Eu deixei claro qual era a forma de ser realizado esse pedido? Eu deixei claro aonde, eu dei o prazo, eu falei o como, eu disse como me afeta e como afeta o sistema. Então, tudo isso é super importante para você realizar um simples pedido. Qualquer que seja. E agora imagine nós num momento de tensão, aonde os nossos relacionamentos ou qualquer tipo de interação social esteja abalada e você não tem essa clareza de realizar um pedido. Então, vamos voltar na CNV, tá? Vamos voltar lá na questão de sentimentos desagradáveis. Então, por exemplo, você teve uma discussão com o seu marido ou com a sua esposa ou com alguém do seu trabalho. Você está com raiva. Então, o que a CNV fala? Se relaciona com essa raiva. Você precisa perguntar para a raiva. Raiva, o que você deseja de mim agora? O que você está querendo? E a raiva vai te responder. Se você tiver um pouco de silêncio, um pouco de autocuidado, ela vai falar. Eu gostaria que neste momento o outro tivesse falado comigo com mais respeito. E aí, o que a gente faz geralmente, gente? Quando a gente não se sente desrespeitada. Nós verbalizamos assim, você não me respeita, porque você não tem consideração por mim, porque você, olha o jeito que você está falando comigo, ou precisa falar desse jeito comigo? Vocês fazem isso também ou só eu? Porque eu era dessas, tá? E aí, o que é isso quando a gente faz esse tipo de comunicação? Nós estamos julgando que o outro está nos desrespeitando, está nos desconsiderando, não está agindo com
amorosidade com a gente, e o outro, na tentativa de sair dessa acusação, logo se defende. Mas e você? Você também é assim? Você também faz isso? Lembra aquela outra vez? Ou seja, já começa a degringolar toda a harmonia. Então, nesta situação de desrespeito, quando você se sente desrespeitada, como é que você vai fazer um pedido? Como é que você vai se comunicar com o outro? Você precisa falar os fatos. Olha, quando eu escutei, gente, porque já foi. Quando eu escutei você dizer tais e tais palavras, você precisa ser assertiva naquilo que o outro trouxe. Você precisa falar exatamente aquilo que o outro disse. Quando eu escutei você falar isso, aí você precisa colocar o seu sentimento. Eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito chateada. Porque a minha necessidade é que nós tenhamos conexão, é que nós possamos nos comunicar de uma outra forma, é que nós possamos estabelecer um relacionamento de verdade baseado em cumplicidade. Então, eu gostaria de fazer um pedido para você. Eu gostaria de pedir que a partir de hoje você não utilizasse essas palavras para dizer isso comigo. Eu gostaria que você pudesse dizer isso de uma outra maneira. Porque quando você age de uma outra maneira para comigo, eu me sinto muito mais amada, muito mais feliz, muito mais conectada. E você pode ter certeza que se eu entender as suas necessidades, com certeza eu vou fazer aquilo que você está pedindo. E eu tenho maior certeza ainda que se você conseguir falar comigo desse jeito, eu vou me sentir tão feliz e eu vou conseguir atender melhor as suas necessidades. Como é que você acha que se você fizesse esse tipo de pedido, o outro iria ouvir de você? Fala pra mim, gente, eu tô curiosa, vocês estão muito quietos hoje? Fala pra mim, o que vocês acham? Ninguém quer falar nada. Vou continuar. E aí, gente, olha só. Que interessante o que eu vou falar agora. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Eu tenho 20 minutos. É o seguinte. Gente, vocês estão comigo aí? Tem alguém aqui ainda? Vocês estão muito quietinhos. Gente, e aí, o que acontece quando a gente fala dessa forma? Quando nós nos colocamos à disposição do outro. E o que é se colocar à disposição do outro pela CNV? É contar a sua vulnerabilidade. É contar. Tá falhando, Ana? Para vocês estão falhando aí, gente? Ana, sai e entra de novo. Vê se é a sua conexão. Gente, então olha só que interessante. Isso, dessa forma que eu disse agora, você está entregando para o outro a sua vulnerabilidade. Você está contando para o outro que você se sente triste, que você se sente chateada, que você gostaria que o outro pudesse mudar a sua comunicação para falar com você a mesma coisa, que você está disposto ou disposta a produzir aquilo que o outro está dizendo. A única coisa que você está falando para ele é, por favor, coloque isso para mim de uma outra forma, porque eu vou entender e eu vou executar aquilo que você está falando. Vocês percebem que tem uma diferença muito grande? O nosso vício de linguagem, por isso que o Marshall fala, e eu disse para vocês no nosso primeiro encontro, nós temos um vício de linguagem. Tem um nome isso. É linguagem estática. É uma linguagem que condena as pessoas. A linguagem de condenação
é a linguagem do julgamento. Você não me respeita, você não faz isso, você não é legal, você. Quando nós utilizamos uma linguagem de conexão, que é esta linguagem mais assertiva, nós começamos a trazer uma linguagem de amor, de compaixão, de entendimento para com o outro. E isso não quer dizer que você precisa ser toda bonitinha para falar. Você pode, num momento de estresse, usar a comunicação não violenta de uma forma mais firme. Você pode falar: olha, meu bem, eu não estou me sentindo feliz. Com outra entonação mais forte, feliz quando você fala dessa forma. O meu desejo é que você utilize outras palavras para dizer isso para comigo. Eu quero te pedir, por favor, a partir de hoje, não fale mais assim comigo. Você pode até demonstrar uma certa indignação no seu rosto. Porém, as suas palavras precisam ser assertivas e precisam vir do coração. Porque você precisa falar aquilo que está dentro do seu coração e esquecer o que está na sua cabeça. Nós fomos treinados para julgar o outro. Nós somos treinados para condenar o outro. E quando nós resolvemos sair do mental e ir para o coração, por isso que o meu curso se chama Dialogando com o Coração, você precisa tirar do fundo do seu coração. E do fundo do nosso coração, a gente não quer dizer as palavras que a gente diz. No fundo da nossa alma, nós queremos simplesmente que o outro modifique o seu modo para que nós possamos agir de uma forma mais harmoniosa. E no fundo, o nosso desejo é esse. Quando nós quando nós temos sentimentos desagradáveis, principalmente quando o outro faz a gente se sentir assim, e na verdade não é o outro, é como nós tomamos a atitude do outro para dentro do nosso coração. No fundo, o que a gente quer é que ele não faça dessa forma, que ele faça de uma outra forma. Mas ao invés da gente fazer isso, falar desse jeito, a gente simplesmente chuta o pau da barraca e já manda para aquele lugar, porque a gente quer se defender e a gente quer sair, a gente quer se proteger. Toda vez que nós queremos nos proteger, nós estamos ativando a violência em nós e no outro. Toda vez que nós saímos da defesa e nós praticamos a compaixão, nós estamos nos conectando conosco e com isso nós estamos dando a oportunidade do outro se conectar com a gente também. Olha que diferença, isso é muito incrível, tá? E agora eu quero falar, gente, sobre reclamação, porque esse é o nosso assunto de hoje. Gente, que momento nós podemos fazer uma reclamação? Então, olha só. A gente reclama aquilo que o outro não fez, que a gente combinou. E o que nós fazemos hoje? Nós reclamamos de algo que a pessoa nem combinou com a gente. A reclamação, ela pressupõe um acordo antecipado. Então, eu só vou poder reclamar para com o outro aquilo que foi acordado. Então, nós acordamos, por exemplo, eu e meu marido, que nós assistiríamos um filme. Ou seja lá, qualquer outra situação. E quando ele quebra o acordo, aí eu faço a reclamação. Mas se eu não acordei, se não tem quebra de compromisso, o que eu preciso fazer é sempre pedidos. Eu não posso reclamar daquilo que não foi acordado. Então, começa aí a nossa incoerência, tá? Então, para a gente fazer uma reclamação efetiva, primeiro a gente precisa lembrar o outro de qual compromisso foi quebrado. A gente precisa lembrar. Então, a gente precisa fazer o seguinte: afirma o compromisso prévio. Olha, lembra que você combinou comigo que você iria fazer isso, isso, isso? Ou, lembra que você combinou comigo que você ia me entregar tal planilha, tal atividade?
ou que você iria pagar tal conta em tal dia, você precisa sempre lembrar o outro do compromisso prévio. E aí você precisa lembrar também do pedido que foi feito por você. Lembra que a gente combinou e aí eu pedi para você fazer isso. Depois que você solicitou isso, você precisa afirmar a quebra do compromisso. Então, o compromisso foi quebrado. E, gente, a gente precisa, depois desse momento, que a gente mostra para o outro que aquilo que ele combinou foi quebrado, nós precisamos indagar os motivos. E esse é o nosso maior desafio, porque nós precisamos perguntar: o que aconteceu? Que você não pôde realizar este nosso compromisso. O que houve? E esperar a resposta do outro. Porque pode ser que o outro tenha um argumento muito plausível para te dar. E aí, a partir daí, de repente, esta reclamação não vira nenhuma reclamação mais, vira um novo acordo. Dependendo do motivo do outro, pode ser que ali já cabe a conversa. Mas, dependendo do motivo, então, por exemplo, esqueci, ou, poxa vida, não deu tempo, você precisa continuar na sua reportação. Ô, Priscila, fica tranquila, a live vai ficar disponibilizada no IGTV, tá bom? Tudo isso que eu falei vai ficar disponibilizado, tá? Aí você assiste de novo a parte que você perdeu. Gente, então depois que você indaga os motivos, escuta o outro, você vai reportar os danos sistêmicos gerados pela quebra de compromisso. Olha, você precisa contar o que aconteceu sistemicamente com você. Quais foram os sentimentos que você teve, como isso impactou a empresa, como isso impactou a festa, por exemplo, se alguém deixou de comprar ou trazer alguma coisa, como que impacta no seu processo de trabalho, como isso impacta, para o outro ter entendimento de que aquilo que foi pedido para o outro é importante. E é importante ser realizado. Ou é importante ser dito: olha, infelizmente eu não vou poder continuar com esse compromisso com você. E aí tá tudo bem, tá? Então, depois que você reporta os danos sistêmicos, você refaz o novo compromisso. E aí, gente, a reclamação não vira encheção de saco. Porque o que eu mais escuto, principalmente nos meus processos de coaching, são as mulheres reclamando que os homens, os maridos ou o chefe falam que elas enchem o saco. Por que elas enchem o saco? Essa fala é muito dita, né, pelos homens. Porque nós reclamamos sem sabedoria. E a ideia da CNV é trazer uma reclamação com sabedoria. Então, se vocês quiserem anotar, eu vou falar o passo a passo de uma reclamação efetiva, tá? Primeira coisa, eu preciso afirmar o compromisso prévio. Sem compromisso prévio, gente, não existe reclamação. Sem compromisso prévio, eu preciso fazer pedidos, tá bom? Depois, eu preciso lembrar do pedido que foi feito comigo. Do pedido que foi acordado entre nós. Num terceiro momento, eu preciso afirmar a quebra do compromisso. Num quarto momento, eu preciso indagar os motivos. Num quinto, eu preciso reportar os danos sistêmicos. E no sexto, eu preciso pactuar um novo compromisso. Então, dando um exemplo do saco de lixo, tá? Eu vou falar: meu bem, você não colocou o lixo ontem. Você se lembra que eu pedi para você colocar o lixo até as 20 horas e eu expliquei todo o motivo para você? Você não colocou o lixo. O que aconteceu? Aí a pessoa vai falar: poxa, eu esqueci. Ou, poxa, sei lá, tive um compromisso, aconteceu outra coisa, fui fazer lição com as meninas, seja lá o que for. Você precisa explicar caso esses danos tenham gerado
um problema. Olha, ao você não ter colocado o lixo ontem, o lixeiro passou, o lixo vai passar agora só no sábado e isso pode trazer um problema de infectação, de infestação de mosquito, de bichos aqui na nossa lixeira. Então, é importante que a gente consiga continuar aí nos comprometendo com a nossa casa. É possível para você? Gente, e assim, nós temos 5 minutos. O que é mais importante de fazer pedidos e reclamações efetivas é perguntar para o outro: é possível para você realizar isso? Ou, uma outra pergunta: como você fica se você te deixar de fazer o que você está fazendo para realizar o pedido que eu fiz para você agora? Uma outra coisa que é super importante que a CNV fala é checar. Eu preciso checar os pedidos. E o que é checar, gente? Checar é assim. Meu bem, eu falei toda a história do lixo, tá? Ou na empresa, ou seja lá qual situação vocês estiverem. E esses pedidos efetivos e reclamações nós utilizamos mais no momento de tensão, tá? No momento que criou aquele clima, no momento que a coisa está mais chata, a situação não está tão agradável, está gerando sentimentos muito desconfortáveis. Porque no dia a dia a gente fala: pega um copo de água para mim. Você não precisa fazer esse script todo, tá? Não é necessidade. Porém, no momento de tensão, quando você precisa resolver um problema, é importante você utilizar essa metodologia, tá? Mas uma coisa fundamental, eu preciso checar o que o outro escutou que você disse. E aí, gente, existem 3 formas de checar. Eu posso perguntar o que ele entendeu, eu posso perguntar o que ele escutou e eu posso perguntar como que ele vê tudo isso. E a CNV, ela pede para nós utilizarmos somente uma dessas maneiras. Ele pede para a gente perguntar para o outro: o que você escutou que eu disse? Porque a partir do momento que nós perguntamos o que você entendeu, o outro vai fazer conexões daquilo que ele pensa a seu respeito. E ali pode gerar um outro conflito na hora da pessoa se comunicar. Porque quem está aqui está aprendendo para fazer diferente. Quem não está, não tem noção do que você está falando. Mas, se você pergunta assim: o que você escutou que eu te disse? O outro vai precisar reproduzir na mente dele exatamente aquilo que você disse. E com isso ele vai memorizar e verbalizar. E pode ser que no momento que você pergunta isso: o que você escutou que eu disse? A pessoa fala: ai, sei lá, não sei não. Não sei. Que? Colocar o lixo, né? E aí você vai entender que o outro não estava presente na comunicação. Isso já aconteceu muito aqui em casa. Eu usar todo esse script, eu perguntar: Rubens, e aí, o que você escutou que eu disse? Numa boa, né, gente? O que você escutou que eu disse? Deixa eu ver. A pessoa não estava ali. Aí você tem que começar tudo de novo. E acontece que muitas vezes nós fazemos os nossos pedidos. Claro que não é dessa maneira, porque vocês estão aprendendo agora. Mas a gente faz o nosso pedido, aí a gente fala: tá bom, o outro tá. O outro fala: tá bom. Só que o outro não escutou, não entendeu, não fez, esquece. E aí começa a gerar os conflitos. E aí, com coisas pequenas, imagine com coisas grandes. Então, a responsabilidade de trazer uma vida mais maravilhosa para nós depende de nós, depende da nossa comunicação. Nós precisamos ampliar o nosso leque de comunicação. Se nós ainda querermos não aprimorar a nossa comunicação, a nossa vida vai ser a mesma. E já diz Albert Einstein: insanidade é fazer a mesma coisa sempre e querer resultados diferentes.
Então, a CNV, ela vem propor oportunidades. Vamos fazer a mesma coisa de forma diferente. Vamos continuar pedindo, vamos continuar reclamando, vamos pedir desculpas, sim, mas vamos fazer isso com sabedoria e com inteligência. A CNV, ela fala assim, vamos ser menos ignorantes naquilo que nós nos propomos a fazer, que é nos conectar com os outros, nos conectar com a nossa vida. E para que nós possamos ser menos ignorantes, nós precisamos aprimorar e ampliar a nossa comunicação, tá bom? Gente, o nosso tempo agora se encerra por aqui. Quem quiser deixar mensagem para mim no direct, eu posso enviar para vocês esse descritivo do pedido efetivo e da reclamação efetiva para vocês treinarem, tá? Eu estou super aberta, estou super à disposição para quem tiver algum conflito ou precisar realmente falar alguma coisa com alguém sério. Eu estou à disposição para contribuir com vocês nessa jornada de autoconhecimento e de aprimoramento da não violência em si e nas suas relações, tá bom? Gratidão imensa. Se vocês quiserem deixar perguntas para mim, façam perguntas para mim no direct, tá? Que eu respondo todas vocês. Posso demorar um pouquinho, mas eu respondo, tá bom? Gratidão imensa, tenha uma ótima noite e semana que vem estaremos aqui novamente, continuando com o assunto comunicação não violenta, tá bom? Gratidão imensa, beijo no coração de todos vocês que estão aqui presentes e tenham uma excelente e abençoada semana. Fiquem com Deus.